A bondade possa nos abençoar nessa quarta-feira, 26 de julho de 2006. Então vamos lá no Livro dos Espíritos, questão 135. Pergunta Kardec: há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? Há o laço que liga a alma ao corpo. Então vamos continuar analisando isso, viu, gente? Esse laço, que se tiver dúvida, cobrem, não deixam passar não, tá? Esse laço que liga o perispírito ao corpo nada mais é do que a energização da mente. A mente não é o perispírito, tá claro? Então o laço, ou o perispírito, que é a mesma coisa, é a energização da mente. Essa energização se materializa num corpo de carne. Então cada célula do perispírito, cada célula psíquica, ela manda um projétil luminoso com a informação computadorizada da função daquela célula no corpo. Então, o que nós chamamos de laço, de cordão umbilical do perispírito, ou cordão prateado, é um feixe, onde nesse feixe é um cabo, onde nesse cabo tem todos os cabinhos infinitesimais de espessura que conectam o corpo de carne no perispírito. Então, para o corpo de carne morrer, tem que haver a desconexão. Então, é por isso que tem alguns amigos espirituais que informam que na incineração do corpo deve esperar 72 horas. Entendeu? Não me lembro que obra que é. Essa espera de 72 horas é porque as equipes incumbidas do desligamento mental, porque quando o corpo morre já houve o desligamento fisiológico. O corpo é biológico, houve o desligamento fisiológico, mas falta o desligamento mental ou psíquico, certo? Essas equipes costumam demorar a chegar, porque são poucos trabalhadores e muita gente que morre. Entendeu bem? No planeta inteiro é muita gente que morre. E as equipes não são tantas assim. Porque pode morrer, por exemplo, tantas pessoas num dia, tantas pessoas no outro dia. Tiram a média para ver quantos morrem por dia. Mas a quantidade é variável. E pode morrer uma porção numa hora só. Então as equipes ficam igual doidas. Eu acredito que eles requisitam até aposentado ou reservista dessa área para poder suprir, porque não é fácil, não é só ir lá e cortar, não. Além de ir lá e cortar, tem que hipnotizar o espírito para levá-lo para onde ele pode ir. Entendeu bem? Sim, minha querida. Então, como é que fica o processo de quando a pessoa está em Decomposição? Não, antes dela desencarnar, certo, que ela está ligada em aparelho de coma, fase o terminal, processo de coma já seria também uma parte desse trabalho que a espiritualidade estivesse Olha, veja bem, Célia, quando a pessoa é velha e entra em estado de coma, o que acontece? O espírito dela está do lado de fora do corpo, mas a mente dela está dentro do corpo, entendeu? Enquanto eu não sei viver, o que vale é o meu pensamento e não o meu espírito. O meu espírito é secundário. No nosso atual estágio evolutivo, o espírito é secundário. Aliás, eu acredito que nós nem somos espíritos ainda, eu acredito que nós somos projetos de espírito. Agora, quando a pessoa jovem está em estado de coma, por acidente ou o que for, ela fica como que anestesiada.
principalmente quando o impacto é muito rápido, o perispírito, o cérebro do perispírito percebe que está sempre ativo. Mas o cérebro de carne nem sempre percebe. Se é uma pessoa jovem e involuída, porque tem um ignorante no século XX que não é involuído, e tem aquele que se faz involuído porque está no século XXI, mas deveria estar lá na frente, no século 22 ou 25. Entendeu bem? Então, existe o ignorante e existe o que se faz ignorante. Então, na Terra não tem mais ignorante, mas o que tem é quem se faz ignorante, o rebelde, o retardatário, que insiste em manter um padrão de vida existencial. Vamos dizer, nós três aqui. Nós três estamos buscando uma informação que vai ser útil para 3 milhões de pessoas ou 3 bilhões de pessoas. Porque o que vocês estão escutando é informação do plano espiritual porque vocês querem. Se você analisar bem o que nós estudávamos há 20 anos, era muito inferior ao que nós estudamos hoje. Agora, se vocês não estivessem comigo, eu estivesse com gente novata, nós estaríamos estudando coisas lá de 20 anos atrás. Então, à medida que vocês se esforçam, vêm informações novas, informações frescas, informações virgens, onde eu adoro ler um livro. Vocês não imaginam a minha alegria quando eu leio um livro científico, não um livro religioso, que não tem nada a acrescentar. Quando eu leio um livro científico, eu vejo que tem coisas lá que são coisas que eu já falei aqui. Eu estou lendo um livro que o título é O Alimento Espiritual. É fininho, igual aquele que você me emprestou. Vocês precisam ver a minha alegria vendo coisas ali que eu já falo para vocês há 10 anos ou mais. Entendeu? Então eu fico alegre vendo que o que eu estou falando não é coisa trazida pelo vento, mas é coisa trazida pelo cérebro de alguém que é superior a mim. Vocês estão entendendo a jogada? Então o que acontece? Essa pergunta aqui tem um lado muito interessante nela. Pergunta: há no homem alguma outra coisa além da alma e do corpo? Então que faz duas indagações, dando a definição de alma como de espírito. Só que a definição de alma, para mim, é não o espírito, mas o representante do espírito, através do perispírito. Tanto que na pergunta 134 está lá o endosso do que eu falei agora. Que é a alma? Resposta: um espírito encarnado. Que era a alma antes de se unir ao corpo? Espírito. Então, essas duas respostas, para o nosso estágio evolutivo, estão incompletas, Vesdeu. Porque explica, mas não dá para compreender. Agora, o que eu estou trazendo para vocês aqui agora é diferente. Eu estou dizendo para vocês que alma não é espírito. Alma é a gravação mental do espírito num corpo perispiritual. Isso é que é alma. Então, no nosso estágio evolutivo, Célia, alma passa a ser sinônimo de perispírito, só que vivo. Porque um perispírito, esperando a hora de reencarnar, ele está anestesiado, ele está hipnotizado, então está morto. Entendeu, Silvana? Deu bem? Então, agora falando sério, a resposta ao laço que liga a alma ao corpo, que é a mesma coisa que liga o perispírito ao corpo. Mas porque o laço não é o perispírito? Dentro do nosso aprendizado avançado, está entendendo? Porque para quem está acostumado com o beabá da doutrina, não é? É porque o perispírito é o clone da mente do espírito, o perispírito. O espírito tem a mente abstrata,
O perispírito tem a mente concreta, tá bom? Então, o perispírito ou a alma é o clone do espírito. Mas o laço são as ramificações onde, no grande amanhã, gente, nós vamos poder estar com o corpo na Terra e o nosso perispírito lá na estrela solar, entendeu? Eu garanto, assim embaixo não tem outro jeito de ser diferente. Se não, o perispírito jamais poderia se desdobrar. Entenderam bem? Estou lembrando aqui que o André Luiz fala no nosso lar, né? As diferentes, quando perguntam para ele pergunta por que aquele laço, aquele magnético luminoso que cada um tem, né? E explicou por que aqueles, na realidade, são os encarnados que... Exato. Né? Então, cujo perispírito parece uma árvore que anda. E onde essa informação está no Evangelho de Jesus, Marcos 8, 22. Tudo bom, gente? Tudo bom? Então, gente, tem dúvida sobre o laço? O laço não é o perispírito. O perispírito é a energização do espírito. Eu estou repetindo por causa dele, tá? Então, o perispírito é a energização do espírito. E o corpo de carne é a materialização da energização. Entendeu? Então, uma trilogia. Temos espírito abstrato. Temos perispírito semi-abstrato. É em mutação do abstrato para o concreto. E temos o corpo de carne que é concreto. Tá certo? Tudo bom? Você tá bonita com esse negócio na cabeça aí? Aí parece que há uma... Meu caro Chaves, você fez você trouxe uma ideia fantástica, Chaves. Porque, de fato, para o espírito ser espírito, ele tem que evoluir para depois evoluir. Eu vou lá, então, veja bem, gente. Eu tenho no meu cérebro tudo que eu não possuo. Está claro aí? Eu tenho dentro do meu cérebro tudo que eu não possuo. Agora, por que eu tenho o que eu não possuo? É porque Deus já me fez total viajando no parcial. Se Ele me fez total viajando no parcial, eu estou buscando o que já é meu. Vocês sabem por que os eletricistas medem a amperagem? Vocês sabem o que é amperagem? Sabe o que é amperagem? Sabe o que é amperagem? Sabe, né? O que é amperagem, né? Não sei definir. Não sabe, não? Então, vamos lá. Acontece o seguinte: dentro de um cabo elétrico, segue em linha reta aprisionados elétrons com carga positiva. Esses elétrons dentro do cabo elétrico, que são elétrons positivos, eles têm o oposto que seguem junto. Só que eles seguem junto do lado de fora. Então, tem um aparelho que mede a amperagem. Quando mede a amperagem, está medindo o consumo. Um relógio da CENIG mede o consumo. Agora, mede o consumo não é pelo que entra, é pelo que sai, entendeu? É difícil? Tem que ter paciência, tá? Isso, é o que sai. Agora... Mas o que sai é quem entrou ali. Aí é que é o X da questão, é onde a física quântica, os físicos estão enlouquecendo porque não tem resposta. Entendeu bem a jogada? Por que, meu caro? Porque o que entra varando o cosmos e seguindo para outros planos, ficando a informação depositada no chamado negativo. O chamado negativo é residente naquele ambiente. O positivo passa por ele.
Lá de Só fora, isso. lá de fora. O positivo passa do lado de dentro. Lá de dentro. Isso. O negativo isso. passa lá de fora. O positivo é força centrípeta e o negativo é força centrífuga. Só que o negativo é força centrífuga, mas ele não sabe para onde vai, ele não tem destino. Então o positivo passa dentro do cabo elétrico, não é? Deixando a energia. Só que quem recebe a energia positiva é o negativo, porque positivo com positivo explode, entendeu? Tá claro? Mas esse negativo não sabe para onde vai só depois que ele se desprender do positivo. Não, meu caro. O negativo é uma espécie de boneco que parece gente na mão de uma criança que acredita que o boneco é gente. Entendeu? Né? Agora, Meu caríssimo Chaves, meu caríssimo Chaves, presta bastante atenção. Nós estamos vivendo num sistema, nós estamos vivendo num espaço onde nesse espaço as coisas direcionadas são direcionadas por um poder externo. Esse poder externo faz o melhor que pode, porque nós usufruímos do que eles fazem, com ramificações, com deteriorações no caminho. E essas ramificações e essas deteriorações nada mais são do que 2 pontos. O positivo só segue sendo positivo aprisionado. Enquanto que o que não está aprisionado, para tentar lhe responder o que você disse, o que não está aprisionado se anula porque se perde no meio de negativos. Porque o positivo só é positivo num grupamento de positivos. Um átomo sozinho não soluciona o problema. Agora, bilhões de átomos encaminhados, aprisionados num tubo, porque um fio elétrico é rijo e é maciço. Mas para os átomos é um tubo, é um túnel, é um canal onde eles estão passando. Entendeu bem a jogada? Agora, os que se dispersam, como você trouxe, meu caro, os que se dispersam perdem a função, entendeu? Eles não deixam de ser o que são, mas ficam isolados, eles não têm aproveitamento. Se não fosse assim, meu caro, nossas mentes jamais se recordariam das coisas que estão registradas nelas. Eu me lembro de coisa quando eu era menino de 4 anos. Não me lembro todo dia, toda hora, mas de vez em quando passa o filme. Só que esse filme que passou são átomos tomadores de conta que não sabem o que estão fazendo, por que estão fazendo e para que estão fazendo. Como nós encarnados. Quem sou eu? Não sei. Quem fui eu? Não sei. Quem serei eu? Não sei. Por que, meu caro? Porque os átomos constitutivos do nosso ser existencial estão à deriva por falta de competência para comandá-los. Deu? Está dando. Está dando, Josenildo? Eu sei que está muito difícil, certo? Mas tem que ter paciência, tá? Deu? É por isso que a física quântica é o caminho. É o caminho para chegar no abstrato. Só que eles estão perdidos. Entendeu bem? Eles se encontrarão no dia que eles colocarem a inteligência científica nas mãos da simplicidade existencial. Ou seja, eu não preciso da religião, mas a religião precisa de mim. Está claro? Está dando, Josenildo? Agora, quando eu sou uma pessoa à deriva, entregue à própria sorte, que tenho vida biológica, mas não tenho vida fisiológica, porque o movimento existencial meu
pode ser um movimento atrelado ao reino animal, comer, beber e dormir. Mas eu posso comer, beber e dormir não atrelado à comida, mas atrelado à indagação. Estou perdido, estou sem respostas, estou sem amparo, estou sem nenhuma perspectiva. Mas a partir desse momento eu abro canais, onde esses canais, o que são? A doutrina diz que são espíritos superiores que vêm nos ajudar. Eu digo que não. Somos nós que vamos buscar informações que eles têm que nós não temos. Só que a gente busca como flashes informativos, porque nós não temos reservatório ou um fio rijo para depositar essas informações. E é por isso que a física quântica é uma maravilha e é o canal entre o concreto e o abstrato. É o caminho certinho. Só que não basta. Porque se vocês consultarem uma dúzia de físicos dos melhores, cada um tem a sua versão. Entenderam bem a jogada? E não é porque são versões discordantes, mas é porque são versões perdidas. Eles mesmos não sabem, eles mesmos estão perdidos. Entende? Isso. Ele adorando Teobaldi, ele está abrindo as portas para ele se divinizar. Porque, mas isso não importa. Não importa. Isso não importa. Ele está abrindo as portas para se divinizar. Porque a coisa mais importante que existe, o único canal, Chaves, que nós temos para Deus, chama-se sei que nada sei, mas sei que posso saber. Quando isso é secundário, porque eu tenho que viajar no meu tempo. O meu tempo não é tempo mesmo, porque não existe tempo, mas eu viajo no meu tempo porque eu tenho o meu pensamento de Deus, do divino, subdividido nesse chamado tempo, certo? E não tem nada de errado escrito lá no Velho Testamento, lá através de Moisés, que eu considero o médium número 1 do planeta, Moisés. Não tem nada de errado lá, onde diz lá: e Deus criou o mundo em 6 dias. Está perfeito. 100% perfeito. Está 100% perfeito. Deus criou a terra em 6 dias no seu pensamento. O seu pensamento, o pensamento de Deus, foi corporificado em tantos bilhões de anos que a terra viveu. Então o pensamento de Deus se dividiu em partes espaciais. Essas partes espaciais, ocupando pedaços, foi subdividido em tempo, ou tempos. Então o que é o espaço? O espaço é o berço dos tempos, esse deu. Entendeu, Charles? Espaço, berço ou casa, ou receptáculo, pode dar o nome que quiser, dos tempos. De acordo? Certo? Agora, por que não existe nem espaço nem tempo? Porque o abstrato tem sem precisar materializar, vê se deu. Enquanto que eu estou materializado no concreto, porque eu sou sem ter. Eu sou abstrato, mas não tenho o abstrato dominado por mim. Deu? Deu, já? Deu? Mesmo? Que é interessante suas perguntas. A partir do momento que eu me vamos dizer que eu cresço, que eu evoluo, eu estou colocando esses fragmentos, ou então eu estou absorvendo esses fragmentos de Deus. Eu vou lhe responder em outras palavras. Se a humanidade que habita a Terra se unisse, se desse as mãos,
seria a representatividade de Deus dividido em 6 bilhões de partes. Deu? Deu mesmo? Se a humanidade se der essas mãos. Dar as mãos não é dizer amém à verdade do outro, não. É sustentar a verdade do outro. É abalizar a verdade do outro. É concordar com o outro. Ah, mas e se ele estiver errado? Concorde. Porque quem está errado não porque quer, não porque é ignorante, mas porque está viajando na ignorância. Vê, certo? Eu sou um Deus em partes. Está claro? Por ela, a humanidade, ela é um sistema desintegrador. Ou seja, esse sistema desintegrador é um sistema opcional da humanidade, onde nessa opção a nossa raiz Caim nos deu uma genética cuja essa genética é uma genética Então, veja bem, gente, a humanidade é Deus em partes. Por que é Deus em partes? Porque é o único jeito de Deus estar em nós. Está claro? Agora, Deus está em nós pelos fragmentos dele. A mente de Deus se subdividiu em 6 bilhões de mentes. Agora, por que tem criaturas altamente ignorantes? Por que tem criaturas terrivelmente pervertidas? É porque esse Deus, ele tem retido nele, na unidade dele, não é na individualidade, porque enquanto eu não sei viver, eu sou indivíduo. Quando eu souber viver, eu não sou mais indivíduo, eu serei unidade. Só as unidades habitam a eternidade. Só as unidades habitam a eternidade. As individualidades habitam a mortalidade. As individualidades que se conscientizaram disso, que é o nosso caso aqui, nessa mesa, e que estamos viajando em busca do desconhecido, nós somos habitantes da imortalidade. Então nós estamos aqui, 2, 4, 6. 6 pessoas estudando uma coisa séria. E eu assino embaixo. Eu me responsabilizo se o que eu vou dizer for utopia. Nós 6 aqui, nesta mesa, nós valemos mais do que os 6 bilhões. Eu quero pagar a conta sozinho, se eu estiver falando bobagem para vocês. Agora, por quê, né? Não é isso mesmo? Por quê? Porque meia dúzia salvam 6 bilhões. E 6 bilhões não salvam meia dúzia. Está claro? Ficou claro? Pensamento grande, né? Né? Uma pessoa orando, né? Isso. Exatamente. Exatamente. E essa humanidade, 350 milhões da época de Gandhi, com certeza, se eram seguidores de Gandhi, não poderiam nascer mais lá na Índia, porque lá na Índia não teria suporte evolutivo para essas criaturas que seguiram Gandhi. Entendeu? Entendeu, Charles? Deu aí? Deu? Fiquei devendo alguma coisa? Que eu me perdi, porque com o barulho aí eu me perdi. Vocês têm que ter paciência. Olha, João 8,44. Diz Jesus lá lindamente: vós tendes por pai ao diabo, e quereis satisfazer a vontade de vosso pai. Ele é mentiroso porque professa. Vamos ver aqui, repetindo. João 8,44. Vós tendes por pai ao diabo, Caim, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai. Ou seja, insistir no orgulho, insistir no erro.
insistir na prepotência, porque o que destrói a humanidade é só essa palavra, prepotência. E, consequentemente, orgulho, vaidade, presunção, materialismo, não é isso mesmo? Se me oferecerem um montão de dinheiro, eu não aceito. Por que eu não aceito? Porque eu não preciso, eu não quero. Por que eu não quero? Porque quem quer se espiritualizar não pode carregar bagagem extra, vestiu. Está claro? Ficou claro aí? Quem quer se espiritualizar não pode carregar superfluidades. De acordo? Que são os nossos diabos. Que são os nossos diabos, isso. Jesus está falando, não é um espírito. São coisas negativas nossas, né? Não, mas aqui entra no caso do nosso estágio evolutivo, Chaves, como um espírito, porque Caim, de fato, é o nosso líder. Caim exerce força centrípeta, agrupando o erro. Jesus, do lado de fora, exerce força centrífuga. Então, vem Jesus lá em Mateus, me lembra onde ele diz lá, muitos os chamados. Aliás, ele fala isso várias vezes, muitos os chamados, poucos os que se escolheram. Porque, e no próprio 8, aqui ó, no 8 é 30 e 31. Jesus dizia, pois, aos judeus que acreditavam nele, se vós, na condicional, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Quer dizer, enquanto eu não entender isto, eu não sou discípulo. Coisas erradas, né? Coisas negativas. Olha, meu caro Chaves. Fazendo a coisa certa, naquele momento ele não está sendo filho do diabo, filho do... Olha, meu caro Chaves, acontece uma coisa interessante. Eu vou alongar aí, tá? Acontece uma coisa interessante, meu caro Chaves. Na Terra, nós só temos dois pilares. Nós temos o mal e o bem. Só que o mal é autêntico, é o que é. Mas o bem é fuga. Quem está no bem está fugindo do mal. Então, quem está no bem está se aprisionando num cabo elétrico. E o mal está poquentando por fora na chamada amperagem. A amperagem é a luta entre a potência e a não potência. Então o que acontece? Eu digo, eu quero Jesus. Na minha ignorância, quando eu digo eu quero Jesus, eu tenho a proteção de Jesus. Mas se eu não sou ignorante e digo eu quero Jesus, eu não tenho a proteção dele. Por quê? Porque o ignorante tem a sobra de Jesus, que é a amperagem, está do lado de fora do fio. Quem não é ignorante, como nós 6 aqui nessa mesa, não tem a sobra, tem que ter o principal. E o principal tem que corresponder a atrair para si. Ou seja, enquanto eu não sei viver, Deus me protege. No dia que eu sei viver, Deus me abandona. Por quê? Porque eu tenho que ser produtor das coisas que Ele gastou comigo antes. Porque enquanto eu sou ignorante, eu sou um consumidor. No dia que eu souber, e nós 6 aqui sabemos, nós sabemos o que é certo e o que é errado. Nós não sabemos coisas, porque nem os grandes gênios da humanidade sabem. Mas nós estamos buscando. E se estamos buscando, nós queremos ter isso. Só que queremos ter isso encurtando a soma das encarnações. Porque quem não quer, alonga a soma das encarnações. Agora, encurtando a soma das encarnações, eu viajo perdendo matéria inútil para trás e adquirindo matéria útil para frente. Então, se eu adquiro matéria útil para frente, é matéria útil para frente para mim. Mas para quem liberou essa matéria, é excremento quem liberou. Percebeu? Agora, como pode ser excremento se vem de um espírito superior? Não é isso mesmo? Esse excremento
são as partes que já não fazem vida, que já não compõem a vida desse espírito superior. Ou seja, a ciência nos informa que nós temos 400 bilhões de neurônios no nosso cérebro. Agora, a mesma ciência nos informa que nós só temos acesso a 2 bilhões de neurônios. O que estão fazendo os 398 bilhões de neurônios? Parte são informações que eu estou buscando e não conheço, e que já estão em mim, em forma de neurônio adormecido. E parte são coisas que eu conheço, mas que ainda fazem parte da minha vida. As coisas que eu não abro mão fazem parte da minha vida. Eu falei agora para vocês aqui, se me oferecer um montão de dinheiro, eu não aceito. Porque eu não quero estorvo, eu não quero bagagem para atrapalhar a minha jornada. Então o que acontece? Se eu não quero essa bagagem, eu estou matando princípios inteligentes que estavam dentro do cabo elétrico que é a minha vida. Eu estou matando, botando eles para o lado de fora. E eles continuam girando em torno de mim, do meu cabo elétrico, em forma de tentação, vez deu. Agora, dia chegará que essa tentação vai cansar de me tentar. Quando cansar de me tentar, vai servir para quem está pior do que eu. Vê se deu. Lavoisier disse uma coisa fantástica: no mundo nada se cria, tudo se transforma, mais ou menos assim, né? Então o que acontece? Não existe lixo atômico, de acordo? O que existe é material não usável ou imprestável para aquele ambiente, mas sempre existirá alguém que precisará daquele material, não é? Você vê, por exemplo, dentro de um chiqueiro, um porco comendo restos, né? Lavagem. Com que boca boa ele come aquela coisa. E é por isso que na Bíblia condenam o consumo da carne e do sangue do porco. O sangue, os fariseus espertamente adubavam as hortas deles. Tanto que o templo de Jerusalém, naquele sacrifício lá, tinha lá a tubulação, né, que era a céu aberto, que ele sacrificava os animais, e o sangue escorria para as hortinhas deles, tá? Onde nas hortinhas deles, eles adubavam as plantações com o sangue do porco, ou dos animais sacrificados. E os animais sacrificados, eles não eram comidos, certo? Eles eram destruídos. Agora, vejam bem, isso serve para suas colunas, tá? Certo? Isso é matéria, não pode citar meu nome, tá? Viu? Não pode citar meu nome, certo? Porque eu não sei quem é que está me intuindo, tá certo? Então o que acontece? Quando Jesus diz aqui, no 8,44, vós tendes por pai ao diabo, Jesus se refere espiritualmente, falando em Caim. Agora, religiosamente falando, nas nossas tendências. Ficou claro? Para poder, eu precisei de tempo para pedir intuição. Essas tendências são o nosso ego. O nosso ego é a energia por fora do cabo elétrico. E o nosso eu é a energia por dentro do cabo elétrico. A energia por dentro do cabo elétrico eu tenho, mas não sei usar. Então eu uso a energia errada do lado de fora. Tá claro? E acaba fazendo outra. Então vamos lá. Então, vós tendes por pai ao diabo. Para nós, no nosso estudo, nesta mesa, esse diabo é Caim. Certo? Porque eu sou o clone de Caim. Agora, eu sou clone de Caim não é porque ele me fabricou, não é porque eu quis que ele me fabricasse. Entendeu bem a jogada? Porque um clone é duplo. Certo? Agora, nesse caso nosso,
Eu sou duplo de Caim, não porque ele quis, mas porque eu concordei. Está claro? Tá, né? Deu bem? Diga, a vida é meu. Então, ninguém me dirige, ninguém me estraga, eu me estrago. Entendeu? Então, vós tendes por pai é o diabo, e quereis satisfazer os desejos de vosso pai, ou seja, materialismo. Certo? Ele foi homicida desde o princípio, até hoje. Qualquer pessoa que vê o patrimônio dele correndo risco, ou alguém que sabe alguma coisa que pode comprometer alguém, eles usam um termo bonito, né? Queima de arquivo. É um termo bonito, né? Queima de arquivo. Ou seja, eu queimo o arquivo corporificado, mas eu transfiro ele para o meu fragmento consciencial. Está claro? Então, a perda é enorme, é gigantesca. Certo? Quer dizer, quem vive o presente está morto. Está claro? Nós aqui nesta mesa estamos renunciando ao presente em busca do que acontecerá. Hoje não vai acontecer nada conosco, não vai melhorar nada, a nossa genética não muda nada. Mas nós estamos nos fazendo criaturas com direitos a atrair espíritos que não existem na Terra. Entendeu, minha jogada? Aí nós entraremos numa genética deles que não tínhamos, porque nós queremos. A Terra não dá suporte para nós. Deu? A Terra não tem como nos dar subsídio. A Terra não tem alimento para nós. Esse estudo nosso aqui, se for falar para um leigo aí, ele vai dizer: a turma lá está louca. E parece que está louco mesmo. Não é? Vocês sabem o que está em Mateus 11:25? Obrigado, Pai, por haveres escondido estas coisas aos sábios e entendidos, e as revelado aos pequeninos. Pequenino não é ignorante, pequenino é aquele que sabe que não sabe, e eu sei que não sei. Entenderam bem? Isso, exatamente. Então, ele foi homicida desde o princípio, e não se firmou na verdade. Por que não há verdade nele? Por que não há verdade em Caim? Porque a força mental dele é desintegradora. Ele nos ama, ele nos adora, porque nós estamos dependendo dele, viu? Mas no dia que nós não precisarmos mais dele, quisermos sair da genética dele, aí nós vamos querer ressuscitar Abel, viu? Porque a chave, o X da questão está o assassinato de Abel. Não foi Caim que matou Abel, foram 6 bilhões de habitantes que eliminaram Abel. Está claro? É onde eu tenho falado para você muito, e repito gravando: você é mais útil vivo no anonimato do que você se expor. Porque se você se expor, o que vai acontecer? Você vai ser eliminado, e você sendo eliminado, você deixou de cumprir a sua missão, porque a sua missão não é acordar quem está dormindo, mas a sua missão é mostrar a quem está acordado, dentro das entrelinhas. Eles, os que estão acordados, entenderão, mas os que estão dormindo não entenderão, e você sobreviverá. Mateus 10:16, de Jesus: eis que vos envio como ovelhas ao meio de lobos. Sede simples como as pombas, porém sagazes como as serpentes. A serpente, no nosso caso, além de ser sagaz, tem que ser hipócrita. Não conte o que você sabe, guarde para você. Porque quem quiser, Chaves, saber o que você sabe, à noite, enquanto você dorme, você vai dar aula para eles. Eu assino embaixo. Não estou brincando. Certo? Tanto que uma aula como essa eu dou aqui. Lá fora falam para mim as maiores idiotices. Nossa,
como você é inteligente, como você é sábio, parabéns, Jesus te proteja. Por quê que eu faço isso? Porque se eu contestar a pessoa e ela é descendência de Caim, ela não aceita rivais, ela aceita subalterno, mas não aceita rivais. Ela não aceitando rivais, você provando a ela que ela está errada, ela vai concordar no ego, porque não tem como discordar. Você provou a ela que ela está errada, mas no eu dela que está morto, ela vai ressurgir o eu dela odiando você. Entendeu? Entendeu bem? Entendeu bem? Certo? Agora, num livro é diferente, Chaves. Num livro você pode escrever o que você quiser, porque só lê quem quer. Agora, num jornal, estão vendendo até por 25 centavos, todo mundo lê. Então, não dê pérolas a porcos, meu caro. Está entendendo? Isso é o conselho de alguém que quer o seu sucesso. E grande muito, porque você está no caminho certo. De acordo? Agora, saiba usar as armas à sua disposição. Entenderam bem? Certo? Então, concluindo aqui, olha. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Ou seja, toda desintegração é mentira, tá? Força centrífuga é mentira. Força centrípeta é verdade. Agora, qual é a minha verdade centrípeta? O egoísmo. O egoísmo quer para si. É força centrípeta. Então, eu como diabo, eu posso ser verdadeiro. Vê se deu. Incrível, né? Entendeu bem, senhor? Como diabo eu posso ser verdadeiro. Então, Caim é o alicerce centrípeto da humanidade, enquanto que Deus é a informação centrífuga da vida. Então Deus se anula em nosso favor. João 10:30, eu e o Pai somos um. De acordo? João 5:17, meu Pai trabalha até agora e eu trabalho também. Como é que Deus trabalha? Alimentando, através da energia solar, a química da escala estequiogenética. Estão entendendo bem? Porque de nada me adianta um átomo de hidrogênio, 2 átomos de hidrogênio e um átomo de oxigênio na desintegração molecular, ou materialismo, ou egoísmo, que é a mesma coisa. Eu não consigo formar um líquido. O que nós temos no céu, que é o reservatório do H2O? Nós não temos água no céu. Nós temos, são átomos de hidrogênio e átomos de oxigênio namorando. Na Terra, quando cai em forma de chuva, são átomos casados. Entendeu? Então, gente, olha que beleza o final do versículo. Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade, porque não há verdade nele. Não há verdade em Caim de Jesus para Caim, mas há verdade em Caim de Caim para nós. Está claro? Porque nós somos seguidores dele, de Caim. O jogo de interesses, o materialismo, nesse mesmo, aquela ânsia de tomar, não é? Que é aquele quadro lá que tinha aqui, ó, sobre o corporativismo. Nós só iremos a Deus pelo corporativismo correto. O nosso corporativismo é desintegrador. De acordo? Esse corporativismo mata. Eu vivo para matar alguém. Um motorista de ônibus que entra em greve para ter aumento, ele vai ter vida às custas do prejuízo dos passageiros que vão ficar sem poder trabalhar. Então o dinheiro que ele vai receber a mais
está envenenado com a genética do roubo, venceu. Entendeu bem? Entendeu? Contaminado. Isso, porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que ele é próprio, porque é mentiroso e pai da mentira. Ou seja, Caim é uma verdade. Certo? Agora, eu concordar com Caim é uma mentira para mim. Mas para o ignorante é uma verdade, venceu. Agora, por que essa utopia toda? É porque antes de eu saber o que eu sei, eu estava no lugar de quem não sabia. Então eu aprendi me alimentando dos restos de quem não precisava mais. Em relação a Deus, que restos são esses? São os seus dias excrementados em bilhões de anos, esse Deus. Certo? Então nós usufruímos ou vivemos da sombra alheia, chamado Deus. Parece que está certo. Para o ignorante está certo, mas para mim está errado. Porque eu não devo mais viver à sombra de quem é superior a mim. Mas eu devo tomar o lugar de quem é superior a mim para aliviar quem é superior a mim. Aí entra o chamado amor. Porque fala-se tanto em amor na terra. E não existe amor na terra. Não existe. Eu assino embaixo. Quero pagar a conta sozinho. Não existe amor na terra. Ele é anulado pelo ego. Anulado. Aí, garoto. O amor é anulado pelo ego, porque o amor, o verdadeiro amor vamos dizer que você tem sua esposa se apaixona por outro homem. Se você tiver a coragem de dar a mão a ela e levar ela para esse outro homem, e se ele for pobre você ainda sustentar os dois, isso é amor. O resto é papo furado. Entenderam bem? Vocês entenderam bem? Quem ama perde. Quem quer perder? Entendeu? Quem ama perde, não tem outro jeito. De acordo? Cansei demais hoje. Entendeu? Por isso é que está tendo guerra. Entendeu? Meu caro Chaves, você usou um termo fantástico, cuspir. Não é? E é isso mesmo. Deus manda para nós o que transborda dele. Agora, precisamos não ser fanáticos nisso. Precisamos aprender a manipular o que sobra dele, sabendo usar a energia, porque tudo é energia em movimento, sabendo usar a energia corretamente. Eu jamais saberei usar a energia corretamente amando Deus, esse Deus. Mas fazendo ele me amar. Entendeu? Não me adianta eu amar. Tem gente que vira para mim e fala, mas Miranda, eu amo aquela mulher. Eu falo, bonito, muito bonito. Você se esquece do principal. Ela já disse para você que lhe ama. Mas isso não importa, eu tenho tanto amor para dar a ela que dá para dividir por dois. Eu falei, a vida não é unitária. Bate e volta. Bate e volta, exatamente. Isso é. Consistência. Isso. Agora, essa sobra que você falou, de Deus, na medida que nós também formos bons, a ponto de termos sobra, nós estaremos bem, e justamente porque estamos dando sobra para quem está precisando. Fazendo bem. Meu caro Chaves, essa aula aqui, o que eu estou fazendo? Eu estou adquirindo direitos de informações que eu não possuo direito, mas eu estou adquirindo, esse Deus. Não precisa pedir a Deus nada, não precisa esmolar nada, porque só o ignorante precisa esperar por misericórdia. Deus não é misericordioso, Deus é grandioso, porque dentro da grandeza de Deus comporta misericórdia para o mendigo, o mais estropiado. Mas para mim,
Por exemplo, para vocês aqui, vocês não precisam de esmolar, porque vocês não são estropiados. Vocês pensam, vocês querem aprender, vocês querem justificar a presença existencial de vocês. Que a coisa mais importante no mundo chama-se tempo. Quer dizer, o indivíduo ele não precisa da misericórdia de Deus, porque ela já existe para ele. Exatamente. Isso mesmo. Ele já tem. Isso, ele já tem. É a misericórdia. Isso. A inteligência. A misericórdia. Exatamente. Essa misericórdia é a inteligência adormecida. Não é isso mesmo? E é por isso que eu me matriculo na escola. Eu me matriculo na escola, estudo o primeiro ano. Agora, eu estudo o primeiro ano. Na conclusão do primeiro ano, eu quero passar ou eu quero saber? Essa é a indagação. A quer passar Isso. e não saber. É por quê? Porque nós estamos debaixo de uma força egoísta. O que me importa é mostrar aos outros o que eu não sou. Ego. Agora, no dia que for importante para a minha vida, o tempo, eu não quero passar de ano, eu quero saber o que eu aprendi. E é aí que a gente aprende. E é aí que a gente aprende. E isso aí a escola da vida mostra para a gente isso. Exatamente. Entenderam bem? Nossa. Para Coríntios 6:12, todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm. Todas as coisas me são lícitas, mas eu não deixarei dominar por nenhuma. Isso. Nesse versículo, meu caro Antônio, nesse exato versículo, ele define o que ele tem que fazer para anular Romanos 7, versículo. Entendeu? Vocês entenderam? Né? Quer dizer, tudo posso, mas nem tudo me convém. Porque em 10, 23 ele fala a mesma coisa, outras palavras. Entendeu? Tudo posso, mas nem tudo me convém. Eu não falei para vocês agora, se quem quiser me dar um montão de dinheiro, um montão de dinheiro é R$1 milhão, 10 milhões de reais, 100 reais, milhões de reais, eu não aceito. Entendeu? Porque eu não preciso dessa bagagem supérflua, ela vai me prejudicar. Desceu. Sim. É conscientização do livre-arbítrio, isso aí. A conscientização do livre-arbítrio. Exatamente. Entendeu? Por ele eu posso. Isso. Mas algumas coisas não convêm. Veja bem, Charles, existe o casamento eterno entre o diabo e Deus. Esse parece coisa absurda que eu estou dizendo, não parece? Porque a maioria dos explicadores das coisas religiosas falam que não existe o diabo. De fato, não existe o diabo. Só que o que eu tenho do lado de fora, que eu amo, uma mulher bonita, uma mulher gostosa, dinheiro à vontade, carro do último ano, uma casa para causar inveja aos outros, é o comum da humanidade, não é? Essas coisas é o meu diabo, só que é o meu Deus para mim agora. Mas essas mesmas coisas, quando eu não deixar que elas me comandem, eu serei um Deus aprisionando o meu diabo, que é o casamento. Ou seja ainda, enquanto eu não sei viver, o ego está do lado de fora, o eu está do lado de dentro. O força centrípeta está negativa. No dia que eu souber viver, o eu estará do lado de fora, o ego estará de dentro. Exemplo cósmico disso. A Terra é o ego da humanidade, em forma de eu vivo. A estrela solar é o eu dela mesma, iluminando e alimentando o ego. Percebeu? Agora, por que está alimentando o ego? Porque a estrela solar explode elementos químicos numa intensidade fantástica. Pietro Baldi fala em 15 mil toneladas de combustível atômico explosível por segundo.
porque a estrela solar, a 150 milhões de quilômetros de distância da Terra, ilumina a Terra em tal intensidade que, se não tiver a camada de ozônio, os raios ultravioletas ainda chegam vivos aqui dentro e nos matariam. Está entendendo bem? Então o que é que acontece? A estrela solar é o eu alimentado pelo ego, que são os 9 planetas. Está claro? Está dando a nós o supérfluo, o lixo, isso, a sobra, isso. E é graças a isso que nós vivemos. Exatamente. Certa feita, Célia, você falou uma coisa interessante, que você lamenta as suas filhas não quererem estudar isso. Não é isso mesmo? Não precisa lamentar, minha querida. A sua genética mental transfere para elas, na forma de neurônios adormecidos psíquicos, enquanto você dorme. Porque uma família que habita o mesmo teto não habita só para uma convivência viva, carnal, mas uma sobrevivência a longo prazo que hoje está morta, mas que amanhã vai se ressurgir das cinzas do alimento que você vai depositar nas suas filhas, quer elas queiram, quer não queiram. Deu bem? Deu chato. Poderia ser uma troca espetacular. Eu iria transferir para ela a química espiritual, porque eu não entendo nada de química. Ela iria transferir para mim a química material, ou seja, eu transferiria para ela uma química que estão me dando que não é minha, estão me emprestando, estão usando meu cérebro. Em compensação, transferindo para ela a química espiritual que ela não tem nem eu tenho, numa próxima vida eu posso ser o irmão dela, o filho dela, o marido dela, ou qualquer próximo a ela, porque por enquanto tem que haver o casamento consanguíneo. Por enquanto tem que haver. Mas... eu falo porque ela tem muito a dar, né? Assim, é inteligente demais. E o que eu mais invejo são duas coisas, Chaves. Uma delas você carrega, não é? As duas coisas que eu mais invejo é quem conhece latim e quem conhece química. Porque não existiria química se não houvesse o latim, tá claro? Tá vendo?